Eu acabei de ler a história de Henry James, que chama The Turn of the Screw, A Volta do Parafuso. A história é a seguinte: tem uma moça que está procurando emprego de preceptora de crianças, e tem um camarada rico, milionário, que tem duas crianças sob a sua guarda, duas crianças cujos pais morreram e que foram colocados, ele é tio das crianças, para colocá-las sob a guarda dele. E ele colocou as crianças numa casa de campo com um certo número de empregados, e está faltando uma preceptora para as crianças. Então ela vai e pede esse emprego, o camarada aprova ela e diz o seguinte: a única condição é que você jamais pode trazer para mim algum problema. Tem lá o meu advogado que tem dinheiro de sobra, quando precisar de dinheiro para resolver algum problema, peça para ele. Ou seja, não me incomode, não me traga nenhum problema, não me diga nada. Você vai lá, você tem autoridade total sobre as crianças, sobre a casa, e tem recursos ilimitados para resolver todos os problemas, só não pode trazer nada para mim. Então ela vai e tem lá, as duas crianças são encantadoras, ela se apaixona pelas crianças, são muito simpáticas, etc. Só que um dos meninos, ele tinha acabado de voltar da escola, porque ele tinha sido expulso da escola. E ficou aquele enigma. Ela olhava aquele menino tão bonzinho, tão simpático, falou: mas o que ele pode ter feito para ser expulso da escola? Não é inexplicável esse negócio. E ela fica até inibida de perguntar para ele. Fala: vamos deixar isso, não é da minha conta, afinal de contas. Isso foi antes de eu chegar aqui. Tá certo? E ela vai tocando. Acontece que de repente começam a aparecer uns fantasmas, que são os fantasmas da ex-governanta e do ex-mordomo da casa, que, segundo os empregados da casa, eram pessoas muito más. Então a preceptora, essa moça, percebe que os fantasmas não estão atrás dela, estão atrás das crianças. Eles querem as crianças, de algum modo. Só que depois acontece uma série de peripécias e tudo é narrado. Na história não aparece um acontecimento, tudo aparece como ela está pensando. É na consciência dela que os acontecimentos aparecem pelo reflexo deles no pensamento dela, não aparecem diretamente. Então, lá pelas tantas, ela percebe que as crianças sabem dos fantasmas, que parece que as crianças têm uma comunicação qualquer com os fantasmas. Então, de repente, aquelas crianças lindinhas começam a ter um aspecto sinistro para elas, quer dizer, tem alguma trama, tem algum negócio escondido, algumas estão aprontando. E à medida que os fantasmas continuam aparecendo, as próprias crianças dizem que tem alguma coisa errada e eles escrevem uma carta para o tio. Só que a preceptora pega a carta e rasga, porque o tio falou para ela não se comunicar com ele. Bom, e no fim ela luta para libertar as crianças dos fantasmas, tá certo? Mas ao mesmo tempo parece que as crianças são, pelo menos o menino é mais ou menos cúmplice dos fantasmas. E daí no fim vai que ela consegue tirar a menina da encrenca, ela manda a menina embora junto com uma empregada para ir para a casa do tio, mas o menino morre. O menino os fantasmas conseguem levá-lo para o inferno. Bom, daí um crítico literário deu essa história para o Eric Voegelin, e ele interpretou da seguinte maneira. Ele disse: olha, aí tem uma estrutura muito clara, quer dizer, o dono da casa, o milionário, é Deus, a preceptora é a alma, a casa e os empregados são o corpo, e as crianças, os fantasmas, são as forças que disputam a posse da alma. E a alma fracassa, por quê? Porque na hora que ela impede que a carta das crianças chegue até o tio, ela procedeu, vamos dizer, como uma típica alma moderna que quer alcançar a autossalvação sem apelar a Deus. E o fato de que o tio dissesse para ela não escrever não quer dizer que as crianças não pudessem escrever. Então ele diz assim, quer dizer, o eu consciente, raciocinante,
não pode apelar a Deus, mas isso não quer dizer que forças mais profundas da alma não possam apelar. Então ele fez essa interpretação, que está maravilhosa, né? Só que anos depois ele voltou lá para examinar o negócio. Disse, olha, tudo isso está bem, tá certo? É mais ou menos assim. Só que o que eu fiz foi comparar aquela história em particular com uma visão que eu tenho da estrutura da realidade, da estrutura do ser humano, e que eu tenho, uma visão que eu tenho, inclusive, do drama da modernidade, que é o drama da autossalvação. Quer dizer, o ser humano se coloca como salvador de si mesmo, pretende criar um paraíso terrestre e só consegue, vamos dizer, criar mais morte, sofrimento, etc, etc. E a história do Henry James, ela mostra, então, vamos dizer, a distorção da alma, né? Só que, pergunta, mas é distorção do quê? Como que eu posso falar de distorção, né, de uma coisa se esta coisa nunca aparece? Então, aí surge o problema. O Henry James conseguiu, não só nessa história, mas em muitas outras, fazer uma espécie de galeria fenomenológica de distorções, de almas distorcidas, né? Só que não tem um modelo do qual são as distorções. Então isso quer dizer o seguinte: você tem somente o símbolo imediato que o Henry James pegou, mas você não tem o arquétipo mais. E isso caracteriza praticamente toda a literatura moderna. Quer dizer, é por isso que ela é só uma galeria de monstrinhos, de certo modo. Você sabe que aquilo tudo é um mundo errado, é um mundo condenado, tá certo? Mas ele é condenado porque ele está errado. Agora, ele está errado por quê? Porque existe algo que está certo, mas cadê o certo? Tá certo? Então você tem, vamos dizer, apenas os símbolos extraídos da experiência imediata, mas você não tem mais a referência do arquétipo. Então ele diz, quem viu o arquétipo ali fui eu. Não dá para saber mais, não dá para você dizer que foi exatamente isso que o Henry James pegou naquela história. Ele pegou somente a distorção, quer dizer, uma perspectiva mais ou menos naturalista, apenas o estado de coisas, tá certo? Você pode ver um sentido espiritual ali, não é errado você ver, desde que você saiba que a perspectiva do escritor não abarca isso. Então, vamos dizer, esse sentido superior, sentido espiritual, ele está embutido ali, mas de maneira, por assim dizer, inconsciente, entre aspas. Agora, se você vê toda a literatura moderna, ela tem uma dificuldade enorme de lidar com o que é estrutural, permanente, normal. Ela não consegue. Sempre quer pegar alguma distorção e colocar no centro do negócio. Eu digo, mas isso não é possível, porque a distorção é a distorção de alguma coisa. Por exemplo, na segunda, quando o Eric Fegren volta ao assunto, eles vão ver se isso se confirma nos microsímbolos usados, tá certo? Então ele vê, por exemplo, que ali tem o simbolismo do jardim. Quer dizer, o jardim é um simbolismo do paraíso terrestre. Ele vai se remeter sempre ao jardim do Éden, tá certo? Mas ele vê que o próprio jardim já é visto de uma maneira caricatural. Quer dizer, o jardim é apenas um elemento, vamos dizer, da classe rica britânica, como se fosse um objeto de consumo, uma coisa assim, né? Então, o jardim não tem alcance arquetípico. Então ele vai ver que no fim nada tem alcance arquetípico ali, nem nos detalhes. Você está entendendo? Quer dizer, bom, os detalhes não têm alcance arquetípico, mas a estrutura inteira tem. Então, esse sentido arquetípico, ele paira em cima da história como uma analogia, não como algo que a história abra necessariamente. Então, quer dizer que o final da história é ambíguo. Você está entendendo? E você pode tirar um sentido angélico ou um sentido demoníaco, conforme você queira. Quer dizer, todo símbolo
vamos dizer, símbolo que ao mesmo tempo primordial e apocalíptico, ele sempre tem uma contrapartida demoníaca. Tá certo? Que vai, vamos dizer, em vez de abrir para uma coisa infinita, vai fechar. Sempre tem. E às vezes você analisando essas histórias sobre romances modernos, ele só tem o demoníaco. Quer dizer, o fundo vamos dizer, de estrutura da realidade, que para nós serve de chave interpretativa, não está lá, você está entendendo? É como se o escritor tivesse nascido dentro de um hospício e só tivesse visto maluco. Você está entendendo? Então, ele até descreve o maluco, mas ele não sabe que está um maluco, né? Aquilo para ele é a realidade. Então, no caso do James, ele fica, como é que se diz? Ele fica na fronteira. Ele quase chega lá, mas não chega, entendeu? Ter alcance arquetípico, por exemplo, no caso do jardim, seria de fato o jardim representar uma ascensão? Você precisaria ter não só a distorção demoníaca. O que é o demoníaco sem o divino? Você não tem o elemento divino, bicho. Como é que você vai saber que o demoníaco é demoníaco? Você não fica o demoníaco em si? Está compreendendo? E isso é característica da literatura moderna. Só tem o demoníaco. Mas quando você fala assim de análise... depois de um certo ponto isso fica chato. Você não tem o conflito bem do mal. Bom, no filme não tem conflito, os caras já estão ferrados desde o início. Não há o que discutir.